Vai querer abrir o pra gente? Quê? Vai querer abrir o dele pra gente? Ele não vai abrir agora. Não tem. Eu tô perguntando se você vai querer abrir pra gente. Não sei, mas ele não vai abrir agora. Vai? Não vai, eu Então tô pronto, tá bom. perguntando. Vai querer abrir pra gente. Uhum. Vamos, já que eu arrumar.
absurdo, maluco. Que dinheiro você comprou? O cara me deu desconto. Não, o sofá que a gente combinou. O sofá era prioridade. Agora tem uma caixa gigante na minha sala. E eu vou dar um jeito no sofá. Relaxa. Pedal. La mujer muñequera moviéndolo como ética, marín. La mujer muñequera moviéndolo como Não dá tempo de correr. Qual tsunami escolheria? Tsunami de palhaços. Tsunami de privada pública. Tsunami de Covid. Tsunami de cuecas sujas da segunda pessoa do seu WhatsApp. Envie para ela. Tsunami de carteira de trabalho. Tsunami de Nokia tijolão. Você já teve um desses? Tsunami de garrafas. Não dá tempo de correr. Deito na cama, na minha mente vem os flash. Você pelada. E bem,预备，开始。And they were like, yeah, it's done for today, we're not. And they were like, yeah, it's done for today, we're not. One stair here, come over here, let's put one stair there, come up here, let's put one stair there, and then we'll come all the way to the tippy top, and we'll put one stair here. Yeah, we should have all noticed that one coming, right? Swap. That might have been the greatest escape in human prop hunt history. The perfect swap, the perfect spot, everything. Look at this guy.
Hello, Paula. Consegue me ouvir? Hello? Hello! Hello, Paula. Como está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Paula, consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem? Tô conseguindo sim. Tá ótimo. Paula, para essa primeira conversa, sempre gosto da opção. Você prefere conversar, continuar essa conversa em português ou você prefere trocar para inglês? Não, Robert, vou falar em português para você entender o tamanho do meu problema. Sem problema. Então, eu gostaria de falar que é um prazer conhecer você e adoraria ouvir o seu problema e o que que você tem, o que que você procura Aham. em professor de inglês, o que você procura nas aulas, qual que é o seu histórico com o inglês? Não, perfeito, Robert. Eu falo meu inglês, né, daquele jeito, trabalho no ambiente americano, né, Robert? Então eu tenho que fazer apresentação em inglês e tal. Morei 4, sei lá, 5 anos na Suécia e na Holanda, que o pessoal fala inglês, mas também não é o inglês nativo, né? Então, o meu inglês é aquele eu me viro, entendeu, Robert? Mas, por exemplo, para fazer uma reunião, para trazer dados, fatos e tudo mais, eu dou aquela travada, eu morro de vergonha, porque eu também sei que meu inglês não é né, o maravilhoso, então me falta essa segurança para expor as minhas ideias. Então, para eu fazer uma apresentação, cara, eu tenho que estudar muito antes, tenho que como que fala? Fazer um script, sabe, Robert? E eu queria ter um pouco mais de autonomia, para não precisar de todo esse trabalho antes e ser mais segura nas apresentações de negócio. Muitas delas são com diretores, presidentes, sabe, Robert? Então, que eu sou gerente de projeto, então, enfim, eu sou o frio, sabe? Sim, eu entendo, eu entendo. E o problema também é que quando nós temos um script, qualquer coisa que sai fora do script, acabou com a nossa confiança, acabou com tudo. Exatamente, exatamente, Robert. Então, se eu tô lá com o meu scriptzinho, sei lá, dá um pau aqui na minha tela, bum, vai tudo pro saco, né? Fora que também tem problema que você não soa natural, Também, se for muito grande. sim, é verdade, é verdade. Muito bem. Então, se eu vou sem fazer um script antes, alguma coisa, eu sinto que meu vocabulário é limitado, sabe, Robert? Eu não consigo expandir muito naquele assunto, exercitar mais, né, o que a gente está falando. Então eu me sinto desconfortável. Eu venho nessa batalha já 1 ano e 4 meses, né, de só inglês, só falar inglês, 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 inglês. E, putz, eu me cobro demais, assim, vou, faço, mas depois eu saio, falo, poxa, Paula, sabe, trocou um verbo, trocou a palavra, não soube se explicar corretamente. É isso aí. Entendi, entendi. Você já fez aula de inglês? Já, Robert, fiz na plataforma também, é, fiz aí, né, nos meus tempos aí de escola e tal. É, mas foi muito no learning by doing, sabe, Robert? Eu não tive aquela formação, né? Então, dá uma, sei lá, não sei se é bom, não sei se é ruim. Tem gente que vai para os Estados Unidos, mora um tempo lá e. Nem sei se está no Brasil ou está nos Estados Unidos, Ou moro no Brasil? Robert, ou mora no Brasil. É. Sim, sim. Enfim, então eu não tive essa educação americana, ou sei lá, né? Entendi. Então você falou que você também já fazia no prep. Fiz também. Tem uma professora que eu gosto muito, que está de férias, e quando eu tenho tempo acabo fazendo, né, algumas aulas com ela, mas uma outra proposta, né, Robert? Eu achei que a sua proposta é mais focada em business, no ambiente de trabalho, né, em apresentações e tudo mais. Exatamente. Tanto que, não sei se você viu lá no meu perfil, mas hoje eu não sou mais um professor de inglês. Eu sou um coach de comunicação. Eu sei que no Você focou Brasil, muito nesse. isso,
nesse aspecto. Exato, exato. Eu sei que no Brasil, coach tem uma conotação pesada, né? Eu falo coach, você fala, meu Deus, Pablo Marçal vai vender curso. Ai, pois é, né, Robert? É uma ignorância na realidade, né? Sim, exatamente, exatamente. A ideia do coach é treinador, né? Eu sou mais treinador. Então, estou aqui para treinar você, para ajudar você, já dando o caminho, o melhor caminho, dando o melhor guia para você. Então, essa que é a ideia do coach, né? Então, o meu foco hoje é 100% em comunicação. Então, Certo. as aulas não são aquelas aulas genéricas de estudar gramática, exercício de gramática, pegar uma lista de vocabulários, porque isso eu nunca acreditei nisso, né? Nunca gostei disso. Aham. Nunca fez sentido para mim. Então, você falou que você já Nunca fez fez. curso. Exato, porque É, eu falo inglês desde pequeno, né? Então, eu sou um brasileiro americano. Eu falo os dois certo. juntos. Eu era péssimo em gramática nos dois. Em português e inglês, péssimo. Você Mas isso não viu, me Robert? fazia não ser fluente. Eu continuava sendo fluente. Porque eu Continuava falava sendo fluente. Se comunicando bem, né? corretamente. E A gramática não corretamente. mudou em nada. Olha O que só. eu, o que eu falo para as pessoas é que a gramática, quando nós falamos, nós aprendemos a gramática pela comunicação. Então, nós aprendemos a falar e depois nós aprendemos a gramática. A gramática nada mais é do o porquê nós falamos e não como devemos falar. Porque a verdade é que nós não temos tempo para pensar isso. Em nenhum lugar do mundo nós aprendemos a gramática antes de aprender a falar. Em nenhum lugar. É verdade. Só que as escolas têm esse consenso de que eu acho que é muito mais simples também, né? Gramática é muito mais simples você ter essa ideia que você está evoluindo. É verdade. Só que na hora, o que eu já vi já de pessoas aprendendo verbo present perfect e não sabe nem se apresentar. Mas para onde você vai Pois usar é. isso? É. Tá aí focado no, né? I am, Exato, you are, e na hora do vamos ver mesmo, é isso aí, Robert. exato. Então, Esse é por o isso negócio, é. eu tenho que fazer esse mesmo caminho que eu aprendi para as outras pessoas, que é comunicação, falando, falando, falando. Então, eu estou Uhum. aqui para te corrigir, eu estou aqui para te ajudar. Só que se você tiver qualquer problema, se você tiver algum vício, algum problema de gramática, o meu foco vai ser corrigir com você repetindo correto. Então é corrigindo você e Uhum. você repetindo. Eu vou de novo, corrigindo você repetindo. A Uhum. 90% dos alunos pegam assim. Um ou outro tem um vício muito mais enraizado, e aí você não Uhum. tem problema nenhum em apresentar a gramática, mas é para você aprender o porquê que você está falando errado. Porque a verdade é Sim, você não vai conseguir ter essa velocidade de pensar na gramática que você está falando. Quando está escrevendo é uma coisa, mas quando está falando não tem como. não tem como. Exatamente, Robert. E é nisso que eu me crucifico, você acredita? Porque quando eu vou ver, já falei, do meu jeito, bem ou mal, né? Às vezes termina a reunião, meu marido fala assim: se falou nothing, anything. Falo, puta que eu paro. Desculpa, Robert. Mas assim, entendeu? Fica Falo, tranquilo. poxa, mas na hora fez sentido. Eu fui, falei, acabou. Não, mas não é. Então, nessas coisas, depois eu termino a reunião, eu fico mais, falei, poxa vida, né? Então, mas fora também é a falta de confiança também, né? Falta Então, de confiança. se você não tem um guia e você continua se cobrando forte assim sobre os seus erros, e você continua se crucificando, você não tem um guia, só vai acabando com a sua confiança. Com a confiança, exatamente, Robert. Eu me sinto nesse lugar, de verdade, assim, ao invés de eu ficar cada vez mais, nossa, Paulo, você tá há 1 ano e meio aí trabalhando só com americano, fazendo só apresentação, não sei o quê. Robert, eu tô tentando falar cada vez menos. De vergonha, eu fico com vergonha, falta de confiança, embora eu tenha muito conhecimento no assunto, né? E a hora que eu vou travo, né? Porque eu já fico pensando, se eu tô falando a gramática certa, o tempo certo, tô colocando o S certo, o attempt, sabe? Essas coisas assim. Ah, tô. E aí, nessa, Robert, eu, pum, né? Cambaleio. E é isso que eu falo, seu conhecimento técnico, quantos anos ou décadas tem que se dedicar, fazendo faculdade, trabalhando, se matando para ter o seu conhecimento técnico. E é o português Técnico. que está te segurando para trás? Português não é nada. Eu sempre falo nos clientes. O problema é que a gente dá muita ênfase no técnico, a gente faz tudo que tem que fazer com o técnico, mas chega no inglês, depois eu Deixa faço, pra tá lá. tranquilo, deixa para depois, É, exatamente.
E deixa pra Exatamente. depois, é verdade. É verdade. Eu sempre achei, Robert, que o inglês sempre foi muito importante. Eu sempre, a duras penas, tentei, né? Mas quando eu fui pro mundo real mesmo, que é mesmo sendo um país da Europa, ou você se comunica em inglês, ou você tá ferrado, você não se comunica, né? Pra ir pra um hospital, como que você vai fazer? Então, eu consegui me comunicar. Mas eu não sei se eu me comunico da forma correta, com as nuances, sabe, Robert? Às vezes eu sou muito direta, por falta de vocabulário. E às vezes você tem que usar lá um however, sabe? Dar uma contornada para ficar um negócio mais sutil. Então, é isso aí. Eu preciso desse treinamento, né? Para melhorar, que é algo que me prende, de verdade. Sim, e muitas vezes também nós temos essa ilusão de que esse inglês que nós falamos nos cursos é a mesma coisa que o inglês empresarial, corporativo. Não tem nada a ver. É muito Nada a ver. diferente, né? Como digo, Muito as diferente. nuances, As é, nuances, eu ouço como se eles falando expressar, assim, é, e assim, eu como não. entendo, sabe, Robert? Eu entendo bem. Tudo que eles falam eu entendo. Dificilmente, né, falar essa palavra aqui não captei. Acho que já é um bom começo, pelo menos entender o que eles estão falando. Mas a hora de falar, e é isso mesmo que você falou, eles usam expressões diferentes e tudo mais, né? Então, enfim. E aí, como Exatamente. que você faz, Robert? Você traz uma apresentação, ou eu trago uma apresentação? Como que funciona o dia a dia da Então, aula? as aulas, elas são bem dinâmicas, porque elas não são aulas genéricas para todo mundo. As minhas Uhum, aulas são feitas e pensadas para cada aluno. certo. Então, hoje, com meu conhecimento, com a experiência, já é um processo muito mais tranquilo. Então, eu já entendo como pegar nuances muito mais rápido, entendo como entender os pontos fortes, pontos fracos dos meus clientes, que eles realmente precisam. Mas eu sempre preparo aulas para cada cliente, baseado em cada Uhum, cliente. Então, eu não repito aulas, eu não crio uma aula para todo mundo, né? O que entendi. pode acontecer é repetir tópicos, Sim. porque muitas pessoas acabam chegando em pontos específicos do trabalho que dividem a mesma dificuldade. Mas mesmo assim, cada cliente tem nuances diferentes, tem dificuldades diferentes, tem pontos onde são melhores, pontos são piores. Então, eu não Sim. consigo dar uma resposta de como são as aulas, mas eu consigo dar alguns exemplos. Então, por exemplo, Uhum, um exercício que eu gosto muito de praticar é: eu trago para você uma mídia, então um vídeo, áudio, texto, você vai absorver essa mídia e você vai me explicar essa mídia. certo. Então, você vai ler, vai praticar a sua pronúncia, eu vou ler, você vai absorver, processar e me entregar essa informação. Que isso Uhum, é um treinamento do que é uma comunicação. A ideia da comunicação é você conseguir expressar o que está aqui dentro para que outras pessoas consigam entender. Então, nós vamos exato. praticar isso. Receber, processar, entregar. Receber, processar e entregar. Então, esse é um exercício muito comum que eu faço. Outro é trabalhando com as suas dores e com os seus objetivos. Vamos dar um exemplo. Então, Uhum, você fala: tem uma reunião mês que vem muito importante. Tem reunião com o presidente e vice-presidente da América Latina, ou dos Estados Unidos em geral. uhum, Traz para aula. Vamos praticar, vamos ver sua apresentação, podemos ver onde você pode melhorar na apresentação em si, depois praticar como você pode fazer a apresentação, como se apresentar para as pessoas, como comandar, liderar a apresentação, como lidar com a sessão de Q&A, certo? A pessoa fez uma pergunta isso. que você não sabe, como é que você vai, como você consegue expressar para a pessoa que você não tem a informação naquele momento, mas você vai entregar assim que possível. Tudo isso Uhum, é o que nós englobamos nas aulas. E cada legal. dor que você tem, eu preparo aulas diferentes, apresentações diferentes, materiais diferentes. Tudo vai, Uhum, tudo vai da combinação da sua fraqueza com a sua dor. Então, essa entendi. aqui é a sua dor. Sua dor é você ter falta de confiança. Sua fraqueza, por exemplo, você traduz muito. Aí eu vou desenvolver material para trabalhar isso em conjunto. Uhum, Mas a ideia é que é perfeito. dinâmico. Porque eu Tá. não. Outro problema também que eu sempre tive com escolas é eu nunca entendi como fazer centenas, né, ou milhares de alunos encaixar no material só. Então, por exemplo, eu estou há 12 anos, 13 anos agora no mercado. Mais de 15 mil Uhum, horas de aula.
Se eu tivesse dado o mesmo material para todo mundo, primeiro que eu teria ficado louco, né? Não estaria aqui Uhum. mais. Mas segundo, que é um saco. Eu não sei como as pessoas conseguem. Então, eu trabalho bem essa parte de cada cliente é um cliente. A ideia é encaixar a minha metodologia com o cliente, Perfeito, ok? perfeito. Ok. Então, me fale um pouco agora o que você está procurando em um tutor. Não, eu acho que é isso mesmo, Robert. É, como a melhor forma de se expressar, né? Numa sessão de Q&A, como se apresentar, como abrir. Por quê, Robert? Já vou tão nervosa para a reunião. Hello, good morning, e entendeu? Vamos passar aqui. Eu sei que falta, porque quando eu vou, né, para uma reunião que outras pessoas fazem, falo, nossa, como tá falando legal, como que tá fazendo sentido, né? E não é o mesmo comigo. Então, eu acho legal abrir a reunião. É outra coisa também que eu peco demais, não só quando estou apresentando, Robert, mas por medo, por insegurança. Começa uma reunião, sempre é importante dar um contexto, né, do que você vai falar, do que você vai querer trazer, da pauta. E eu acabo, Robert, já vou meio que direto ao ponto, de receio de falar errado, de falar as pessoas não entenderem. E eu vejo muitas vezes o pessoal falar assim: Paulo, você pode me dar um contexto do que você está esperando com essa reunião? Travo. Eu entendo completamente. Porque saiu do script. Do script. Entendeu, Robert? E eu sei que eu tenho que começar a reunião já trazendo um background daquilo. Só que assim, se eu for parar para poder, imagina que o meu dia tem um monte de reunião. Eu não consigo fazer isso para todas as reuniões. Deixa eu parar aqui, construir alguma coisa, não sei o que, para me falar, para Exato. ficar. Tem que ser uma coisa mais natural, entendeu, Robert? Que eu chegue, que eu consiga explicar, ó, bom dia, boa tarde. Olha só, a gente vai querer falar sobre esse assunto, esse assunto, esse assunto. Obrigada por terem vindo, sabe? Precisamos esclarecer isso, isso e aquilo. E eu me sinto pecando nesse espaço, sabe, Robert? Porque geralmente, não, minha vida toda, trabalhando fora, eu acabei trabalhando como que fala, Robert? Meus assignments, você não precisavam tanto da fala, era mais execução, né? Mesmo trabalhando com projeto e tudo mais, então era atualizar as coisas e não sei o que, eu não precisava de tanto. Agora, nessa empresa, eu preciso, né, dos skills de comunicação. Não é só a execução, né? Vai, faz, entrega, tá certo, tudo bem, entendeu? Então é nisso que eu tô me esforço, estudo, leio livro em inglês, eu sou dedicada. Mas mesmo assim, é diferente, né, Robert? De você ter uma pessoa, um humano, né, falando, o pessoal fala aí AI, sei lá, essas besteiras todas aí. Mas não é a mesma coisa, né? Tudo é válido. A diferença é que quando você está com um guia, ele já te mostra o caminho das pedras, né? Já passa a Sim, experiência dele para as pessoas. Sim, isso é importante, né? Essa troca, não é? sim, Enfim, você está lendo o livro, você não tem, você tem que estar lendo lá a sua percepção, você vai ter mais vocabulário e tudo mais, mas e aí, né? Enfim, exatamente, exatamente. E eu entendo bem também essa dor de você chegou a um nível agora da sua carreira onde o seu conhecimento ele é muito valioso, né? Muito válido, então precisa você ser gerente. Só que você está perdendo seu tempo preparando reuniões que você consegue dar de olho fechado, que ou inglês. isso, exatamente. Eu entendo perfeitamente. Exatamente, ó. Exatamente. E, Antes da gente começar aqui, eu estava em reunião, mas ele é brasileiro, né? Um colega de trabalho. Então as coisas fluem melhor, porque eu já não preciso fazer aquela preparação toda. Luiz, ó, a gente precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, colocar nesse formato, nesse, isso aqui você esclarece com esse, beleza. Sim, né? Foi uma reunião legal, você percebe que a pessoa entendeu, porque eu tô no meu idioma. Mas quando não, putz, passo vergonha, viu, Robert? eu entendo perfeitamente. Não só vergonha, é frustração, né? O famoso time is money. Frustração. Quanto que você vale É, para sua empresa? Então, você é uma pessoa valiosa para a empresa, você é uma pessoa cara para a empresa. E você está usando o seu tempo para fazer a apresentação?
coisa que você fazia alguns anos atrás. Eu entendo Exatamente. perfeitamente. Meu caso também é assim, né? Hoje, já 13 anos de experiência, é muito mais fácil eu montar aula. Então, não tem falar, como você consegue, sei lá, 10, 12 horas de aula por dia? Mas é porque eu tenho Uhum. um conhecimento muito grande. Então, eu tenho memórias de tópicos, coisas interessantes que eu vi, eu estudo bastante, então é muito mais fácil me preparar, né? Como eu fico o dia É, inteiro estudando, lendo matérias, então eu acabo pegando, ó, isso aqui dá bom para esse aluno, esse aqui é legal para esse aqui, e rapidinho eu passo. Então, coisa de 15 minutos eu passo. Só que é, é porque está agilizado, e é isso onde você quer estar. Você quer estar no agilizado. exatamente. Eu entendo Eu perfeitamente. preciso entrar mais nesse modo automático, sabe, Robert, para poder fazer essas coisas, para não ter tanta dor, tanto sofrimento, porque também isso traz uma angústia, um desgaste mental muito grande, Sim, sim. né, Robert? Poxa, eu tenho que fazer reunião no outro dia, eu já tô preocupado um mês antes. Tem reuniões minhas que são semanais. É, tem dia que eu vou mais ou menos, tem dia que eu vou muito mal, Robert. Assim, na minha concepção, né? Pode ser que de outras pessoas não. Mas o que interessa pra mim é a minha percepção, né? Basicamente. E aí eu falo, ah, não, pelo amor de Deus, Paula, né? Aí vou lá, revejo o vídeo. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, viu, Robert? Porque às vezes a Você gente vê se vídeo do quê? crucifica mais, né? Eu Ah, revejo o rever vídeo a da apresentação? reunião. Isso, porque Ah, às não, vezes não, isso foi é péssimo. gravada. Isso é péssimo. Isso é Putz, péssimo. aí na outra eu começo pior ainda. Eu falo, meu Deus do céu. Isso é péssimo, isso é péssimo. Aqui eu gravo de vez em quando para mostrar para você, ou quando é algum tópico que minha memória não é tão boa na questão de alunos. Então, Aham. de vez em quando eu gravo aqui e ali, quando eu preciso lembrar de alguma coisa. Mas é bom ver para você como está melhorando. Mas também o problema é que se você não tem um guia, só causa cobrança. Isso é cobrança. Você tem cobrança o dia inteiro. Eu É, entendo perfeitamente. é isso aí. E Esse é você o ponto. comentou um pouco sobre stakeholders, que são mais diretores, né, gerentes. Conte um pouco mais sobre quem normalmente participa das reuniões. Então, Robert, outra coisa que eu também não estou acostumada são gerentes, são diretores, às vezes entra presidente. E nos meus trabalhos anteriores, eu estava acostumada a lidar com o pessoal de execução mesmo, né? Assim, os desenvolvedores, né? Estou num ambiente de TI. O pessoal mais da base para fazer aquilo acontecer. Então, era um outro nível de audiência, minha apresentação era de outro jeito, mesmo em português. Agora, Robert, então todos esses caras Então, que tirando. só de ver, eu já tremo na base, entendeu? Só de pensar. Eu tenho uma reunião aí que é toda quinta-feira, que é com o diretor, de vez em quando entra um presidente lá para dar um oi. Os caras criticam, sabe, Robert? Eles não é só uma apresentação, não. Eles vão lá no detalhe. Por que que você colocou essa data aqui? Por que que aqui não sei o quê? Por que que aqui tá amarelo? Por que que tá verde? Entendeu? Então é uma hora assim que eu saio falando, meu Deus, terminou a apresentação, tipo, não tenho cabeça para fazer mais nada. Então eu tenho essa audiência, tem um pessoal mais da base, nessas minhas reuniões para, como que fala, Robert, para alinhar os pontos, né? Às vezes até para trazer para essa apresentação. Mas, por exemplo, toda santa quinta-feira entra esse pessoal aí e eu sou o frio. Eu entendo. E não é nem só a parte da posição em si. Tudo bem, dá uma pressão maior, fica nervosa. Mas quando você está falando sobre a base, eu vejo mais como desenvolvedores, talvez engenheiros, né? E Isso. você talvez veja desse mundo também. Então, quando É. você fala com esse público, e eu tenho muitos clientes engenheiros e desenvolvedores, muito. É o mais comum. Porque são pessoas que normalmente pecam na parte de comunicação. Percam na base de comunicação. E eu sou engenheira, Robert. Minha comunicação também não é o forte. Então, você Sacou? provavelmente, quando você vai É. conversar com esse pessoal, é uma coisa muito mais concisa, é uma coisa muito mais direta, lógica. Então é o seguinte, é isso, 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 isso. Então ninguém se ofende, isso todo mundo aí. entende, todo mundo só quer passar a mensagem. Eu entendo porque eu também sou assim. É. Então, meus amigos até brincam que eu sou um engenheiro rustido. Eu tenho muitos amigos engenheiros também, muitos desenvolvedores. E Uhum. eu aprendi a me comunicar,
Eu sempre fui muito social. Mas a Uhum. minha cabeça é assim, muito mais lógica. Então, às vezes eu tô conversando com meus amigos, ou eu tô concentrado com alguma coisa, falando alguma coisa mais séria, coisa com meu namorado, ela vai falar, não faço a menor ideia do que você tá falando. Porque a gente fala parece outra língua. É. A gente corta artigo, a gente corta preposição, a gente só fala o que é importante. Exatamente, Robert. E eles falam, hã? O quê? Muitas vezes. E eles falam mesmo, né, Robert? Eles não são educados ou, né? O que você tá falando? Não entendi. Fala de novo aqui o que você quer. Então, Poxa, Robert, já vou lá pra baixo, né? porque dependendo não existe certo e errado, são só jeitos diferentes de se comunicar. Então, isso é É, uma coisa que eu passo também nas aulas. Falei, a ideia é comunicação. Então, ao invés de ficar vendo gramática, nós vamos ver, por exemplo, como se comunicar com um grupo de diferentes pessoas. Então, se você está falando com é, um grupo técnico, não adianta você ficar passando emoções para eles, né? Tipo, é, como que algo vai fazer alguém sentir. Não adianta você fazer algo prolongado, prolixo, que eles perdem interesse, né? Eles cortam. E quando você está falando com um público mais humano, mais líder, não adianta você ficar mostrando dados e lógica, porque eles perdem interesse também. Vão fazer outra perde coisa, o interesse ou também. cortam. Então não existe certo e errado, existe o seu público, entender o seu público e comunicar do jeito certo com o seu público. Você também está Exato. aprendendo agora como que é diferente você se comunicar com países diferentes. Então, Países o diferentes. americano, ele faz parte de um grupo de pessoas que eu chamo de baixo contexto, aonde a comunicação deles não precisa de contexto, então eles são diretos. Então você é amigo deles, não é terça-feira, ou está final de ano, ou está cansado, nada se importa. Eles falam o que eles acham. Né? Tem uma É, frase que o americano uma frase que fala muito em inglês, say what you mean what you say. yeah, é isso En- aí. Então, Stay with me. isso é o baixo contexto. Isso aí, é, americano, canadense, francês, alemão, a maioria da Europa nórdica, né, a Europa do oeste, é assim. Aí nós temos a comunicação de alto contexto, que são os brasileiros, basicamente todos os países da América Latina, com exceção um pouco da Argentina, japonês, chinês, todos têm essa ideia de contexto. O que significa? Quando você vai falar, o que você fala importa menos do que o contexto geral. Então depende com quem você está falando, quem é você, que dia que é, como você está, tudo isso importa na comunicação. Então, quando nós vamos com o americano, que eu mais ouço, porque eles são diretos, eles são rudes, eles não são educados. Não é que eles não são educados, são rudes, é porque o jeito deles se comunicarem. Para eles, Jeito de você é rude. É, Mesmo que você fala, eles são muito verdade. diretos. Eu já ouvi muito, porque eu já dei muita aula para pessoas, para estrangeiros trabalhando no Brasil, tanto empregando brasileiros, tendo clientes brasileiros, que eles falam: para que eu só não falo o que você quer? Só fala o que você Só quer, o que fala. você não quer. É só falar. Porque para eles, a gente tá sendo egoísta. Porque a gente está perdendo o tempo É, deles. Mas para quê? Só fala. Qual a dificuldade de falar? isso mesmo, Robert. Perfeito. É, exatamente. Aí tive um Exato. cliente, ele é italiano, ele tava falando, meu, ele tem uma, ele tem uma empresa no Brasil, ele trouxe uma empresa da Aham. Itália e ele também gerencia uma outra empresa italiana. Você vai falar com o cliente. Aí o cliente fala que ele adorou o seu produto, tá super certo, vamos fechar. Aí ele vai, investe, aloca time para fazer contrato, dá todo o suporte, chega a hora de fechar o contrato sem tomar desculpa. Nunca fecha. Porque, na verdade, veja bem, vamos conversar melhor, agora não dá. Por que você não falou antes? Por que você me fez perder É, 90 dias do meu tempo, preparando. alocando, preparando tudo, alocando recurso? Você vai falar, veja bem. Para eles, É, isso é falta de respeito. Então, falta de respeito. Ou não não vai tem o direto ao certo. ponto, né, Robert? Exato, É o valor que não está adequado para mim, são os recursos, são, sei lá, né? exato. Não tem o jeito certo e o jeito errado. Tem o jeito É, certo e o errado para cada cultura. E você tem que para aprender a cada ser um camaleão. É, Eu falo, eu também trabalho exatamente. com público do mundo inteiro. Eu também tenho que ser um camaleão.
Então, jeito É. diferente, jeito de falar com pessoas diferentes. É verdade, Perfeito? é verdade. Perfeito, Robert. É Ficou isso alguma aí. dúvida, Paula? Não, Robert. Queria ver como que tá a sua agenda, esse horário para você é ok? Esse Como horário que seria de tá? sexta-feira às 4 Eu horas. ia, eu ia, eu ia sugerir, Robert, de fazer as segundas-feiras. Que hoje, né, como a correria toda, deixa eu até ver como que tá aqui. É Então, segunda, das 4 em diante. Segunda ou de você está terça. procurando uma aula semanal. Ah, Robert, a gente conversa, mas eu acho que umas 2 aulas por semana seria bacana para mim dar sabe, um come up to speed. Tá. Vou fazer assim, então, ó. Eu entendi, então, que o seu maior problema é quinta-feira, as reuniões. Nós Quinta-feira, poderíamos, isso. poderíamos fazer. Deixa eu até ver Peraí. um segundo. Que horas que é reunião normalmente? 10 horas da manhã, Robert, na quinta-feira, horário do Brasil. Nós podemos tentar fazer, então, terças e quintas. O que você acha? Aí seria Antes e pós quinta-feira da reunião. antes, que seria na segunda-feira, e Ah, não. pós reunião. Pode ser segunda-feira, então. Pode ser, mas eu digo uma antes e Não, uma depois. terça. Ah, Eu- entendi. Uma Pode ser na também. terça-feira que a gente dá uma preparada e na. É que na segunda, vamos ver, terça-feira aqui. Não, pode ser segunda também. Segunda tá ótimo também. É só que normalmente as pessoas gostam Tá. desse terça, quinta, segunda e quarta. Sem problema, segunda tá ótimo. Não, tá. Mas eu tô vendo aqui segunda, na terça-feira tem uma reunião aqui que vai das 5 às 5:30. Vando eu? Ou Robert, você? eu Ah, não. tenho uma Tá, reunião tá que vai você. das 5 às 5:30. Você acha que de terça-feira às 5:30 para você funciona? Ou às Ó, 6? só preciso só acertar. Vai funcionar, só preciso mover um aluno que tá horário quebrado aqui. Tá, E então ele tá pegando ou 5 ou 6. Mas segunda-feira eu consigo também, se quiser. tá. Só preciso Que só na uma. segunda-feira, Robert, eu acho que 6 horas, tá? Eu tô para ter reunião que lá vai ser 3 horas da tarde, né? Nos Estados Unidos, 3 Ó, horas o da que que tarde. Eu você acha trabalho no horário. então, segunda e quinta às 4 da tarde? Corremos o risco de alguém marcar uma reunião, Robert. Tá. É Qual? melhor das 5, De 5 em 5 e meia diante. em diante. É, Tá. Então podemos liberar terça ou quarta e depois sexta-feira. tá. Terça ou quarta ou sexta-feira. Beleza, então vamos fazer de terça e sexta, Robert, Tá ótimo. porque na quarta, como eu me preparo para a reunião, fico fazendo reunião com todo mundo para poder pegar os dados para apresentar, minha quarta-feira é um caos. Tá? Tá Então na, ótimo. na terça e sexta, Isso. Eu vou às então só. 18. Deixa eu ver 18 ou aqui. 17? Se for 17h30 você precisa, né? É. Não, É, 17h30 ou 18, Robert, para mim. Tá. O que que você acha de 19? Terça-feira e 18, sexta-feira. Sexta-feira, 19, Robert, vou te falar que eu já tô o fio da Não, rabiola 18, sexta-feira. Sexta-feira pode ser também. 17 ou 18. 17 também. Sexta-feira tá Se livre. você quiser. É só terça-feira. Eu vou te mostrar aqui. Então, vamos fazer na sexta-feira às 4? 4 horas da Sexta-feira pode ser tarde, às de sexta 4. para mim vai, Eu vai vou às te mostrar 4. rapidinho aqui, ó. Então, ó. Tá, Sexta-feira, é que agora também tá no final de ano, tem muitas pessoas de férias. Então, sexta-feira tá é, tranquilo. Aqui, ó. tá, Desde as 3, tá tranquilo. É só aqui, ó, que beleza, tem dois alunos que estão quebrados o horário. É 4:30 tá, e 7:30. Então, eu consigo certo. jogar às 7:30 para as 8 e você começar às 7. Pode ser? Na terça-feira. Pode Terça-feira. ser, pode ser. Na terça pode. Então, Tá. terça às 19 e na sexta às 16. Ótimo. Ótimo. Então, o que que eu recomendo? Você pode, então, já se inscrever nas aulas para reservar na sexta-feira e você deixa Tá, em aberto
as outras. Porque assim que eu falar com a minha aluna, eu tenho o poder de poder já marcar para você. Toda Tá bom. sexta-feira. Beleza. Fechado. Então Ok? já vou Então, marcar pra sexta. Pra isso. sextas, é isso? Isso. Tá. Aí deixa as outras, vão sobrar 4 aulas. Deixa elas livres. Tá. Não precisa Tá marcar, que bom. aí eu já vou falar com a aluna. Assim que ela falar comigo, eu já vou lá e marco. Nem preciso te avisar. Já marco e Fechado. só põe na sua agenda que nós vamos começar às 7 horas. Então. Beleza. Perfeito? Perfeito, Robert. Foi um prazer, Paulo. Espero que você Fechado. tenha então, uma ótima Prazer semana meu. e nos vemos terça-feira, às 7 horas da noite. Assim seja. Obrigada, Robert. Bye, Abraço. bye. Bom final de semana. Tchau, tchau.